Olá, você que chegou aqui no Como Eu Me Tornei, já aproveita, se inscreve por favor no canal, isso ajuda bastante o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas. Não custa nada. Também já deixa seu like porque, né, você sabe que o vídeo vai ser bom. E hoje, como você viu aqui na descrição do vídeo, eu tô com minha doutora aqui, minha pediatra do coração. Carolzinha, seja bem-vinda. Como Eu Obrigada, Me Ju, Tornei. Por obrigada. favor, se apresente aqui para o pessoal. Pronto. Sou Carolina, sou médica pediatra, intensivista pediátrica. Trabalho em 2 hospitais daqui de Salvador. E tenho uma paixão especial, depois que eu tive meus filhos, por desenvolvimento infantil. Maravilha. Nandinho e E Rick. Rick, tenho 2 meninos. Uns trocinhos. É. Agora, Carolzinha, eu quero que você volte no tempo. A Carolzinha, ensino médio, já queria fazer medicina. Veja bem, antes do ensino médio, a gente criancinha, né? Uhum. A gente fica pensando, imaginando o que é que a gente vai querer ser. Eu queria ser paleontóloga. Nada a ver, né? Passa. Adorava dinossauros, escavações. Uhum. Ficava imaginando várias coisas. Aí você vai crescendo, você vai vendo que não é bem assim, não é tão Não é tão fácil ser mais paleontóloga. fácil ser médica. E assim, eu tenho minha família, muitos médicos na família, né? Tenho pediatras, radiologistas, ginecologistas, um bocado de gente. Então eu achava o máximo minhas tias que moravam no interior, que eram pediatras, vou dar plantão. Eu achava o máximo, imagine, vou dar plantão. É que a planta grande. Você ia, passava o dia fora, a noite fora e voltava. Eu achava o máximo dar plantão. Então comecei a me interessar. E aí depois eu comecei a ver assim, muita coisa a gente conseguia tratar em casa, porque elas eram médicas, pediatras, então a gente não precisava ir para o hospital. Então eu comecei a admirar bastante. Então, ao invés de ser paleontóloga, eu pensei numa coisa mais Mais prática. prática, mais viável, né? Aí eu comecei a me interessar pela medicina. E aí começou minha paixão pela medicina. Eu queria ser médica. Não foi muito fácil também eu chegar. Era muito estudiosa a Carolzinha. Eu era muito estudiosa. Vamos dizer assim, eu era muito esforçada. Eu nunca fui assim, um ponto fora da curva, não. Eu era uma pessoa esforçada, estudiosa, né? E aí, vamos fazer vestibular, né? Fazer vestibular para medicina. Não passei, não passava. Passei em biomedicina. Fui da primeira turma da Na Baiana Baiana. foi com Arthur. Fui da primeira turma, assim. Arthur teve aqui já, Arthur Lopo, Trancoso de É Queiroz. isso. Pronto, fui da turma dele. E aí, no final, terminei, me formei. Mas, sabe, não era aquilo que eu queria. Chegou perto, mas ainda não era. Aí eu perguntei a meus pais, dá pra me sustentar mais um pouquinho? Dá, vambora. Aí eu estudei mais um ano, voltei pro cursinho, pré-vestibular. E aí eu passei. Foi mesmo, E né? aí comecei a fazer medicina na Que Baiana também. Então massa. eu fiquei na Baiana 10 anos. 4 anos de biomedicina e mais 6 anos de medicina. Como é que foi, assim? Quais são os desafios da graduação de medicina na Baiana? É, Eu digo que pra mim não foi tão difícil, não. Pra mim foi mais difícil entrar. Eu acho que o esforço que eu fiz pra entrar foi tão grande que a graduação foi tranquila. Foi mesmo. Foi. E já sabia que queria ser pediatra? Não. Vamos lá. Quando eu fiz biomedicina, eu fazia iniciação científica. E aí eu trabalhava com os pacientes que tinham HTLV. E aí eu fazia densitometria óssea num projeto de pesquisa, de mestrado, era doutorado, de um médico geriatra. E aí eu disse, gostei, vou fazer geriatria. Então eu entrei pra medicina para fazer geriatria. O extremo oposto. Nada a ver. Aí comecei a fazer, pronto, no final dos 6 anos, decidi que eu queria fazer neonatologia. A ser de idoso para bem bebê. Entrei para fazer a residência de pediatria, porque para fazer neo você tem que fazer pediatria antes. Ah, Eu entrei para fazer pediatria. e fez a residência aonde? Fiz no Roberto Santos. Minhas 2 residências foram no Roberto Santos. Pronto, entrei para fazer pediatria para fazer neo, com esse objetivo. É mesmo, pra fazer neo. Tu é doido, não tenho condição não. E aí, quando eu tinha que rodar, já no final, assim,
outubro é mais ou menos quando a gente se inscreve para a residência, a prova da residência, que a gente escolhe a especialidade para fazer a prova. E aí eu tinha que rodar, meus últimos estágios eram UTI e ambulatório. Ambulatório eu achava assim, um saco, um negócio monótono, não era a minha cara, mas tinha que cursar, vamos embora lá, vamos tirar o que a gente tem de proveito. E UTI, eu não suportava o pessoal da UTI. Ah, o pessoal grosso, não quero ir. Ah, vai ter que ir, fui. Cheguei lá, amei tudo, amei todo mundo. Amei o ambiente, amei o que faziam. No Comecei a ambulatório. admirar, não, na UTI. Na UTI. Na UTI, primeiro era UTI, depois ambulatório, depois eu tinha férias. Eu acho que minhas férias já eram o último mês de residência. Aí era na UTI. Então, faltando 15 dias pra eu me inscrever na prova de residência, eu mudei de neo pra UTI. E aí eu fiz medicina intensiva pediátrica no Roberto Santos também. É mesmo? Eu não gostava e agora... E aí passei a amar. Foi mesmo, Carolzinha. E como é que faz, assim? Aí você falou que são 2 residências que você fez. Isso. Uma de pediatra. E a outra de terapia intensiva pediátrica. Quanto tempo dura? 2 anos cada uma. Hoje, a pediatria são 3 anos. Mas eu peguei ainda a época de 2 anos. 2 anos. Aí terminou uma, começou a outra. Emendei Já. na outra. E aí, como é que. O primeiro trabalho, como é que foi? O primeiro trabalho foi absorvida pelo próprio Roberto Santos, né? Pela UTI do Roberto Santos. E quando eu tava para terminar a residência de terapia intensiva, eu fiquei grávida do primeiro filho, de Fernando. Aí eu terminei, dei alguns plantões, e aí depois eu tirei uma mini licença, porque como era PJ, né? A gente fez umas trocas de forma que eu ficasse 3 meses em casa com o bebê. E aí depois eu voltava. Já no final da residência, antes de terminar, bem no finalzinho, aí eu comecei também na UTI Dona Nery. Com os pós-operatórios cardíacos. De bebê. Bebê também. É. Mulher, vamos lá. Como é que faz pós-operatório cardíaco de bebê? É um desafio. São pacientes muito graves, na sua maioria, né? E você não lida só com a criança, você lida com a família. O que é pior? É com isso? A mãe. A criança ou a família? Tem umas mães que só Jesus na causa. Eu acho que pra família. Eu acho que pra família é pior. Porque a família tem um entendimento, né, do que se passa, dos riscos. Claro que a criança tá ali sentindo dor. É a vida dele, né? Mas eu acho que pra mãe que teve aquele filho idealizado, que nasceu uma criança normal, saudável, de repente ver sua vida de uma hora pra outra virada do avesso. Muita gente do interior que nunca veio aqui em Salvador passa a morar dentro do hospital. Eu acho que isso é muito difícil. E tentando entender tudo que é tão difícil pra gente, que no início pra mim era muito difícil. Todas as patologias cardíacas, as cirurgias, o que é que faz, o que é que não faz. E para aquelas pessoas que são totalmente leigas, muitas vezes lavradoras, entender o que se passa com o seu filho, eu acho que é bem difícil. Imagino. É uma história engraçada, assim, com crianças, às vezes tem, né? Geralmente tem, Carolzinha. Tem algumas histórias, né, da residência. Eu tava rodando um dos estágios no Irmã Dulce. E aí eu nunca tive, assim, problema. Dava o celular para os meninos brincarem, não sei o quê. De repente a menina veio, titia, olha só o que eu comprei. Naquela época que tava começando a comprar as coisas pela internet. Ela comprou um jogo pela internet. Menina, como é que você descobriu isso? Eu nem sabia como é que fazia ainda. Ela comprou um jogo pra ela. Então, eu dei, todo dia eu dava meu celular a ela pra poder ela usar o tempo, né? Lá do jogo que ela comprou. Tá certo. Justo. É justo. Vem cá, Carolzinha. Aí depois você fez um curso, né? Isso você estava me falando. O curso de desenvolvimento infantil. Isso. Pronto. Como é que funciona? Onde foi esse curso? Como é que faz? Quanto tempo? Pronto. Nando nasceu em 2018. E aí, logo depois, eu engravidei de Henrique, né? Quando o Nando tinha 1 ano, eu engravidei de Henrique. Henrique nasceu em 2020. Então, quando o Henrique nasceu, quem é mãe de 2? Ixi, em plena pandemia. Em plena pandemia. E você como médica, misericórdia. Mas aí eu fui afastada, né? Porque como eu era UTI, era trabalho insalubre, né? Então a gente ficou afastado. Mas você era PJ já? Em um hospital eu era CLT. Não, eu era CLT nos 2, na verdade. Nessa época eu era CLT dos 2. Eu fui afastada dos 2, E aí, eu fui afastada em março, que foi quando que fechou tudo, né? 18 de março, e voltei em outubro. Eu acho que pra mim foi até bom, sabia?
porque já não era outra coisa que eu tinha que dividir minha atenção. Você que é mãe de 2 sabe, quando um nasce, o outro você não sabe exatamente o que você vai fazer. Como é que você vai dar atenção aos 2? O pequeno, que precisa de muito, aleitamento materno, o menino não dorme direito, é cólica, é disquesia. E o outro que tá ali, já estava acostumado com você tendo toda a atenção e você agora tendo que se Sim, dividir. era o reizinho da casa. É. De uma hora pra Então, outra, tem teve mais alguém. um. Pois é. Então, eu acho que pra mim foi bom, porque até outubro eu não tive a preocupação que eu tive com o primeiro de ter que voltar a trabalhar, né? Hum. Eu fiquei fazendo alguns protocolos em casa, mas não precisava sair. Eu consegui até estender o aleitamento materno de Henrique. E aí, mais ou menos com os 2 anos, é quando começa aquela fase mais de birra, mais de enfrentamento. E aí eu pensava assim, meu Deus, como difícil educar. Antes eu achava que era tão fácil, né? Quando a gente não tem filho, a gente fica pensando assim, é só fazer isso, é só fazer aquilo, Educar filho dos outros é fácil demais. né? E aí eu falava assim, meu Deus, eu não quero educar meus filhos. Castigo, bater, essas coisas, não quero. Tem que ter outra forma, não é possível. Eu não tinha Instagram, sempre fui avessa essas coisas de tecnologia. Não queria. Só que eu tava em casa com esses 2 meninos. Minha mãe super me ajudou. Meu marido também ficava em casa, né? Ele trabalha ainda de home office. E aí eu pensava assim, meu Deus. Aí minha prima falou assim, não, vou fazer um Instagram pra você. Aí fez lá um Instagram pra mim, eu não sabia mexer. E aí eu comecei a olhar e comecei a ver, seguir algumas pessoas, né? Que falavam, né? Sobre outro tipo de educação, que hoje tá até mais difundido. Na nossa época, não era. Sim. Era um Mas eu negócio acho meio engraçado. intuitivo, né? Eu, como leiga, acho que o pediatra sabe tudo, né? Sabe nada. Ele sabe a parte técnica. Sim. E eu acho que é até pior. É. Eu acho. Por quê? Porque, por exemplo, quando os meninos quando eram bebê recém-nascido, você fica pensando em tudo que vai dar errado. Então, morte É súbita do verdade, é lactente. verdade. O menino não pode dormir de bruço, não pode dormir com lençol, não pode tem que dormir com lençol esticado, não pode dormir com travesseiro, uma agonia. Então, isso Não pra mim pode foi ter muito ruim. aquele jogo de berço, Não, né? não pode. Tudo não pode, não pode, não É pode. verdade. Então, pra mim, isso foi Você vê pior. tanto desastre, tanto negócio ruim que É. você... Hoje eles dão um espirro, estão com a gripe, você já pensa na pneumonia, que vai ter que drenar. Aquela fisioterapia de tirar catarro. Eu acho que é pior. E assim, aí quando a gente foi pra primeira pediatra, meu marido chegou nela e perguntou, na pediatra deles, né, que é até hoje. Você tem filho? Aí ela tem. Pronto. Eu só vou ficar com a pediatra que tiver filho, pra poder entender o que eu estou falando. É bem isso. E aí, na nossa época, eu imagino que com você também tenha sido meio intuitivo, né, a educação. Sim, sim. Né, que os Eu nossos li alguns avós, nossas livros, né? mães... Dei uma olhadinha em alguns livros bem errôneos. Tipo, porque as crianças francesas não fazem Também li manha. esse. Não, assim, não que seja errôneo, mas eu aderi 50% daquilo ali. 50% não dá. É, Não dá pra deixar o menino chorando lá isso. até, tipo, a gente latina, americana, a gente não consegue. Eu também li esse na primeira gravidez. Foi. Na segunda não dá tempo, né, amiga? Não, De não ler dá nada. tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não consegue ler nem. Enfim. Mas assim, eu achava que a educação que eu tive, por mais que tenha sido ótima, a minha educação Sim, foi boa. Eu não vou sim. dizer que foi ruim, meus pais foram maravilhosos. Mas eu não queria... Eu queria mudar algumas coisas, Sim, né? sim. E aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil. Comecei a seguir essas pessoas no Instagram. Coisas bem aleatórias que eu pegava, assim, algumas coisas me interessavam e tudo. Até que eu cheguei em Aline de Rosa. Não sei se você já ouviu falar. Que ela tem uma via meio, assim, antroposófica. Como assim? A parte do antropo eu até entendo, mas ófica não. Ela pratica uma disciplina positiva, mas levando em consideração, né? O histórico da vida da pessoa, do ser humano, né? Vitalidade, corpo etérico. E aí eu comecei a seguir essa pessoa. Aí comecei a fazer pequenos cursos que ela ministrava. Para poder falar com a criança, que você termina uma comunicação não violenta, mas que você termina usando para tudo na sua vida. Eu fui na intenção da criança, mas você consegue extrapolar para a sua vida. Então, eu fiz alguns pequenos cursos. Disciplina positiva 30 dias. Eu não me lembro exatamente agora como era o nome da comunicação, mas aí eu fiz esse. Depois eu fiz briga entre irmãos. Então, eu fui pegando
pegando pequenos cursos. Mas eu sentia necessidade de mais pelos meninos, né? Pra eu saber mais. E aí eu comecei a ver que o que ela falava e que eu conseguia aplicar, dava certo. E deu, rapidinho, só, gente. Carol me ajudou muito. Eu tava num momento complicadíssimo com o Lucas e Pedrinho. Quando o Pedrinho foi pra escola, Lucas meio que surtou. E até então, a escola era o lugar dele e ele teve que dividir com o irmão. Foi assim. E aí, eu conversando com Carol, né? Notei uma folha de caderno inteira de dicas de coisas pra fazer. E vou dizer, em 15 dias, 80% das coisas melhorou. Assim. Parece mágica. É, Foi de louco. é. Quando você consegue aplicar, é muito bom. E ele Muito bom. aplica com o pai. Ótimo. No Kinder Ovo, esses dias, tinha na geladeira, né? Que ele quer o Kinder Ovo pelo brinquedo, Sim, não pelo pelo chocolate. doce. Aí ontem, de noite, Ramon abriu a geladeira. Ah, pai, tem um Kinder Ovo aqui. Aí Lucas olhou pra mim. Pai, não pode chocolate de noite, faz mal. É muito engraçado. Hoje ele tem assim, né? Mudou, graças a E aí eu Deus. comecei a aplicar essas formas de comunicação com eles, uma comunicação que o pessoal hoje fala muito, né? Firme e gentil, Sim. né? Ela parte do princípio que todo mundo quer se sentir útil e importante na vida. E todo mundo quer se sentir útil e importante na vida. Então você tem que, de uma forma respeitosa, você dar os limites para a criança. E aí faltava algo mais. E ela tem um curso que ela fala, metodologia infantil, metodologia de desenvolvimento infantil. Metodologia integrativa de desenvolvimento infantil. Eu falei, vou fazer esse curso. E aí lá é um curso maior, demora mais tempo. Quanto tempo? Você faz no seu tempo. Assim, E tem ela que dá as ser palestras. pediatra, tem que Não, ser para qualquer médico, pessoa. É aberto para qualquer pessoa. Ela tem lá os dias das aulas dela. E aí depois é com você, porque tem a parte prática. A parte prática é aquilo que eu fiz com você. Você escolhe 3 famílias e você vai aplicando a metodologia dela. E aí depois você mostra, comprova que você fez esse atendimento, a pessoa assina que fez tantos atendimentos, nananana, você manda e é validado pela Universidade de Brasília. E aí ela mostra também como você tratar também como forma de atendimento para pagar, né? Para você vender seu serviço. E aí, quando eu comecei a fazer, eu disse, interessante, pode ser que eu saia de um plantão e outro, não sei o quê. Só que aí minha vida deu uma reviravolta. Em tempo profissional, nesse tempo, eu mudei de função no hospital. E aí, eu falei, deixa quieto esse negócio aí. Eu vou fazer mesmo para ajudar as pessoas. Eu vou usar esse meu conhecimento para ajudar as pessoas. Então, eu fiz 3 atendimentos com amigas minhas. Ela nem recomenda isso, ela disse que não pode. Mas eu fiz, e aí depois, quem eu vejo assim, que eu vejo que tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa que eu acho que eu posso ajudar, como eu fiz com você, eu pergunto, você quer participar? Você quer fazer uns atendimentos? E aí a gente muda algumas coisas, são pequenas coisas que a gente muda na rotina, não no teve nada sono, de na surreal. alimentação. São coisas que passam despercebidas, né? Dá umas dicas, Dá Carol, umas para dicas. quem tá ouvindo aí agora. Aqui, vamos refazer nosso atendimento. Vamos refazer. Eu acho que primeiro a gente tem que ter o respeito pela criança e ouvir. Eu acho que antes a gente não era tão ouvido, né? Então, algumas coisas que, na verdade, são birras, na verdade, não são birras. São formas da criança expressar a sua insatisfação. E a gente precisa ouvir e validar, né? A gente precisa validar as emoções e educar as atitudes. Não se trata de criar crianças mimadas. Não, de jeito nenhum. Você conhece meus filhos, eles não são mimados. Não se trata de criar, tem essa ideia, algumas pessoas ainda têm essa ideia, né? De que disciplina positiva é criar criança mimada, de mimimi. Não é. Não é isso, é você saber estabelecer um limite de uma forma educada e respeitosa. Ei, mãe, eu quero chocolate. Então, assim, algumas dicas que o pessoal, muita gente fala assim, a partir de, assim, 2, 3 anos, não quero tomar banho. Não vou tomar banho. Eu faço isso com os meninos até hoje. Vamos, gente, tomar banho? Não vou tomar banho. Vamos explicar por que é preciso tomar banho. Não quer? Pronto, você pega a criança sem nenhuma emoção, sem raiva, sem choradeira.
Tô falando do adulto, né? Sem raiva, sem nenhuma emoção. Você pega a criança e bota no chuveiro. Pronto, é uma atitude simples, mas a criança entendeu que aquilo ali é o limite. Ela tem um limite de dizer que ela não quer. Então, tudo isso você pode estabelecer um limite. Não quero. Tem coisas que você não pode obrigar. Quer Não comer, você quero não pode escovar o obrigar. Não quero dente. escovar o dente. Vamos escovar o dente por causa do bichinho, explica tudo. A bactéria vai comer o dente, vai ficar com o dente podre, feio, vai ficar doente. Ah, não quero. Vamos pegar, sem raiva, sem emoção, e vamos escovar o dente. Não é ele que escolhe. É essas coisas. Não é a criança que escolhe. Nós somos responsáveis pelo bem-estar, higiene e saúde da criança. Ele não tem ainda como Eu tô, distinguir e dizer, não vou e pronto. E acho que isso é o melhor pra mim. Não tem como. eu tô num momento complicado lá em casa. Aí você vai me ajudar. Vamos lá. Hum. Lucas tá enchendo meu saco, que eu não deixo ele mexer no celular. Faz como? Isso a gente pode. Tem combinados e tem regras, certo? A regra, qual é a regra na sua casa? Não pode. Não pode. Acabou. 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 A regra é não pode. Acabou. Ai, você é chata. Meu filho, Eu sinto não muito, gosto de mas eu não você. vou, não pode celular. O problema, sabe, que eu vejo, Carol, que tem muita gente que tem uma baixa autoestima, uma carência, e que não aguenta ouvir de um filho assim: eu não gosto de você. E a pessoa entra em desespero. E não, tipo, aquilo é a forma dele se expressar, ele tá tentando de alguma forma te atingir, mas ele pra você é tudo. É, Pra você, você pra ele é um mundo, então ele vai te amar, ele vai gostar de você. é. Aquilo só foi no É um momento, né. momento, é quando a gente tá. Os Eu lembro de adultos eu estão dizendo brigando isso pra minha também. mãe: "Eu não gosto de você, você não é minha mãe", isso aí, É. tipo Mas entenda, isso não é. Não, esse sentimento não é da criança, esse sentimento é exato, seu. É você que tá reportando coisas exato, suas do passado, das suas carências. A criança tá exato. falando ali no momento. Quando a gente se dana com alguém, a gente também não fala algumas coisas que não era pra falar. É a mesma coisa. Até os 7 anos, que esse curso é até os 7 anos, né? O primeiro setênio. E aí eu fico sempre pensando assim, que bom que a Lindy Rosa tem uns filhos dela mais velhos do que o meu, porque quando os dela entrarem, que já estão entrando, né? Depois dos 7 anos, eu já vou ter bagagem pra saber o que eu vou fazer com os meus daí em diante. É mesmo, sabe Então, ela os ensina até desafios. os primeiros 7 anos. E aí, ela fala justamente isso. Que até os 7 anos, a criança é muito ligada ao corpo. Assim, não é só ao corpo, são os pensamentos da mãe, a energia materna. Por isso que até os 7 anos, a mãe se sente simplesmente exausta. É bem É isso. como se ele usasse um pouco da Cheguei energia aqui hoje materna pra ele, pra vitalidade dele, né? eu cheguei aqui hoje exausta. Exausta. Amor. E aí você trouxe aqui um estetoscópio, Foi. Carolzinha, foi o seu primeiro? Não, Não, não foi o meu primeiro. O meu primeiro já, já estragou faz tempo. já se Já se foi há muito tempo. mas esse é o seu instrumento de trabalho. É o meu instrumento de trabalho, não pode faltar, fica sempre comigo. Quais foram os desafios, assim, os piores momentos nesse período, Carolzinha? Desde que iniciou a faculdade até hoje? É, eu acho que a residência é muito pesada. A residência de terapia intensiva. É mesmo? Você fica de 7 às 19 dentro de uma UTI, tem uma tarde de folga. E aí você emenda com o seu trabalho que você já está trabalhando normal, né? Seu plantão de pediatra. Então eu acho que é quando Hum. você fica mais cansado. Mas, quando eu tive filho, eu vi que aquele meu cansaço não era nada. Não, é isso, tem isso também. Mas eu andava muito cansada nessa época. E acho que foi mais desafiador. E alguns treinamentos, né, de terapia intensiva, acesso central, como entubar bem. Porque ali a criança tá precisando de você Na hora que pra tá entubando a sobreviver. criança, dá uma dosinha, não dá Não não? dá dó, não. Você só pensa, a mim, né? É Eu penso em mesmo? salvar. É Não tenho mais verdade, pena, não. é Precisa, verdade. precisa, é indicação. Tem que ser Vamos bem lá. racional nesse momento, né. Agora, com meus filhos, eu não faço nada. Ramon não faz nada lá em casa. Faço nada. Ele não consegue, quando ele tá trabalhando é uma coisa, em casa ele não consegue botar um termômetro. Eu fico super nervosa. Uma vez o Henrique fez um reflexo, vomitou, fez um reflexo vasovagal. Eu cheguei no hospital na emergência.
descabelada, com chinelo. E aí a enfermeira da triagem falou assim: e será que não foi um reflexo vasovagal? Eu, pode ser. É bem isso, Mas já né? tava lá, já tinha feito toda a confusão. Já tava dentro do hospital pedindo, pelo amor de Deus, que alguém atendesse meu filho. Bem isso, Carolzinha. O que mais que você gostou, assim, desse curso de família que você fez? O que você achou mais Eu interessante? consegui aplicar, né? Assim, estabelecer melhor as rotinas, o sono, né, dos meninos. E eu adquiri confiança. Porque no início, quando Hum, você começa a ler e você começa a aplicar, até as próprias pessoas do seu entorno, né, da sua família, hum. isso não vai dar certo. Você sabe que isso não vai dar certo, né? Você vai Todo ver, os mundo meninos vão ficar tudo tem. mal educados. Você vai ver, viu? Aí eu dava um livro pra minha mãe, leia aí esse livro. Aí minha mãe voltava, realmente, né? Faz sentido isso, né? Falei, é. E meu marido, isso aí não vai dar certo, você sabe, Aí né? sim, eu ia te perguntar, como é que foi Ele só começou a me apoiar quando ele percebeu o realmente a mudança e o resultado? resultado. Que massa. Mas assim, esses cursos que eu fazia, eu pegava, chamava ele, vamos ver comigo. Não, nunca deu certo. Os livros que eu passei a ler, todos os livros que eu comecei a ler relacionados a esse assunto. Olha aqui essa página, olha aqui essa página. Aqui é o grifado, ó, veja aqui. Nunca teve nada. Então, Em casa não tem isso, todo mundo tá bem. Isso, exatamente. Mas aí, quando ele começou a ver a mudança e os resultados, ele começou a ver que realmente eu não tava Amor, ficando vamos por louca. aqui, porque você vai economizar de terapia futuramente, né? É. E o que é que você diz, assim, para quem está começando na área da pediatria, Carolzinha? Então, primeiro, o estudante, o jovem, não tão jovem, que quer fazer medicina e pensa em ser pediatra. Qual a dica que você daria para seus filhos? Para meus filhos, se eles quisessem fazer, vai em frente. É bom. Hum. Não é uma profissão que você vai ganhar muito dinheiro, não é. Se quem tiver com esse objetivo vai se frustrar, não é. Mas Vai fazer cirurgia plástica. é, mas assim, é uma área que você tem que ter muita dedicação, é. E dentro da pediatria você pode escolher várias coisas. Ah, Por é? exemplo, eu não faço consultório. Por quê? Porque eu não tenho evolução espiritual para fazer consultório. Teve uma médica Não aqui tenho. do trabalho. Aí ela falou assim, ó, para você fazer medicina do trabalho, você tem que pensar. Você está disposto a ficar o dia inteiro ouvindo pessoas, ouvindo e tratando pessoas, porque você está ali para servir as pessoas. Então, toda hora vai chegar um, vai se queixar. Você tem que ter paciência para ficar ali o dia inteiro. Você consegue? É. Imagine. Eu não tenho evolução espiritual para estar em minha casa e tá o celular tocando, Hum. notificação do WhatsApp de mãe tirando dúvida. 38 graus, doutora. Faço o quê? Não tenho. Então, assim, algumas pessoas, algumas amigas, alguns parentes me falam, me pedem, não tenho problema. Mas eu ter esta obrigação, eu Sim. não quero. Talvez no futuro, eu mais velha, não Sim. conseguindo dar plantão. Talvez eu tenha que trabalhar em mim. É porque hoje você vai pro seu trabalho, faz seu trabalho, volta para casa, né? O Isso, trabalho fica lá. fica lá. Entendeu? Então, assim, eu chego em casa, eu boto meu celular no não perturbe. Ou Hum, só atende os favoritos. boa. Então, Imagina, deve ser um inferno, né? A vida do é, pediatra. não é. Então, assim, eu acho que na pediatria você tem várias áreas. E aí eu acho que a pessoa que quer trabalhar com criança consegue se encaixar. Tem gente que mescla, tem gente que faz terapia intensiva, mas faz consultório. Depende muito, né, do gosto, do perfil da pessoa. E aí eu Uhum. consigo dar essa atenção para os meninos quando eu tô em casa. Ainda tem galinha, tem cágado, tem peixe, cachorro, papagaio, Cachorro. periquito. E aí eu boto esse celular de lado, eu consigo dar atenção para os Perfeito, é meninos isso mesmo. 100%. Quando eu tô em casa, eu sou 100% da minha família. Não fico dividindo celular, que eu acho que isso também é um erro, né? É De um quem tá em exemplo casa. também, né? Que você tá dando. Isso. E você tá ali com a criança, mas você tá no celular. A criança percebe que você não tá ali totalmente, né, entregue, conversando, falando. A criança fala alguma coisa, você tá ali, você não responde. Ei, meu pai! Ei, minha mãe! Aí então a criança percebe. Mãe, É, mãe, é. mãe. E às vezes até a outra pessoa perde para o celular, né? Você tá ali no celular, a pessoa tá falando, você não tá nem ouvindo, você tá interessada ali naquela
É. mensagem do WhatsApp ou naquele texto lá do Instagram. E aí eu consigo me dedicar a eles. Então, assim, eu trabalho muito, mas quando eu tô em casa, eu tô com eles. Exato. É Eu não isso. divido a atenção. Obrigadíssima, viu, Carolzinha? Amei mesmo aqui, Obrigada a gostei você, bastante. Acho muito que obrigada. vai ajudar muitos pais e mães aí, muitos jovens, né, que pensam em fazer pediatria. E seja por amor mesmo, né, a medicina, que eu vejo muita gente falar assim: "Ai, queria fazer medicina", mas assim, né, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê, que seja para atender, para servir, né, para ajudar de alguma forma, né. É. É nosso papel social, cada um tem o seu, Sim, 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 sim. e aí acho que cada um para buscar, né, qual o papel que eu me vou desenvolver da melhor forma É possível. isso. É, e muita dedicação, né? Você falou a palavra, servir. É você estar ali para servir. Exatamente. Você tá ali para salvar vidas ou para você ajudar. Às vezes você não consegue curar, mas você consegue dar uma palavra de conforto. Um ombro amigo, às vezes na UTI, criança que a gente não tem mais o que fazer. E na nossa parte médica já chegou no limite, né? A gente oferecer um ombro amigo, uma palavra, acho que vale muito, né? Massa. Obrigada, gente. Eu vou deixar aqui o Obrigada. Instagram de Carol. Um beijo. E vou deixar também o nosso, né? Aproveita e se inscreve no nosso canal. Não deixa de se inscrever, não, porque ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e passar para mais pessoas. Porque a gente pode conseguir ajudar mais jovens, mas não tão jovens, pessoas que estão iniciando a vida profissional e aquelas também que estão em transição de carreira, tá bom? Não sai daí não, já veio outras médicas, né, outras doutoras também que já vieram aqui, médica anestesista, médica do trabalho, e também tem outras profissões, outras atividades, com certeza uma delas você vai gostar, é melhor do que ficar vendo bobagem no Instagram, no YouTube, no Certeza. TikTok. Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau.